Graça e paz, amém? Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Rafael Vailan. Eu moro na cidade de Guarapari, sou pastor da igreja Coroado. E eu sei que você está aqui nessa conferência para renovar o seu espírito, sair daqui estimulado, inspirado pelo Espírito Santo. Eu sei que você não veio atrás de modelo, eu sei que você não veio aqui atrás de fórmulas, de receita de bolo. Eu sei que você quer realmente sair daqui impactado pela presença do Espírito Santo e estimulado a crescer cada vez mais na condução daquilo que o Espírito Santo deseja realizar através da sua vida e na igreja local onde você está atuando. E eu queria convidar então você a orar, porque eu não tenho nada para te oferecer de mim mesmo, a não ser aquilo que o Espírito pode fazer nesse lugar. Então, convido você a fechar seus olhos. Talvez você chegou depois de um período de pandemia muito cansado, desgastado emocionalmente, fisicamente. Talvez você chegou aqui, na tentativa de encontrar uma resposta para algumas coisas que você está vivendo. Então eu queria que, no nome de Jesus, essa manhã fosse uma manhã de refrigério sobre a sua vida. Que essa manhã fosse uma manhã de motivação, não pela palavra de uma pessoa, mas pela motivação e entusiasmo do Espírito Santo de Deus. Nós nos encontramos aqui, Jesus, nessa manhã para receber do Senhor toda a palavra. Nós nos encontramos aqui nessa manhã, Espírito Santo, para que o Senhor venha aquecer o nosso coração. Por favor, Jesus, nos tira toda a paralisia, toda a apatia, todo o cansaço, o esgotamento. E que no nome de Jesus, hoje, os nossos olhos venham se abrir para a novidade que o Senhor tem para nós, para a caminhada que o Senhor tem para nós. Abençoa cada igreja local aqui representada. Abençoa os pastores, as suas esposas, as pastoras, seus esposos, seus filhos. E que o Senhor nos dê a graça de sairmos daqui estimulados, revestidos e equipados para fazer muito mais para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que bom. Sabe, o tema que está por trás dessa conferência é líderes forjados para um tempo do fim. Se você quer conhecer um líder, veja como ele reage durante uma pressão. Se você quer ser um bom líder, esteja preparado para passar pela prensa. Porque não há uma boa liderança senão depois de um processo de pressão. Líderes são formados, forjados em meio à crise. É no momento adversos, é no momento de dificuldade, é no momento de caos, em que a nossa liderança será testada, e nós iremos saber se nós somos competentes ou incompetentes. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sim ou não? Me ajuda aí. E aí, com base nisso, queridos, eu queria então falar para você qual é a sua capacidade diante de tudo que você tem vivido nesses dias. Como que você reagiu a esse momento que nós estamos vivendo? Para aplicar um texto nessa manhã, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em um texto de Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Enquanto você está aí folheando ou abrindo o seu aplicativo, nessa manhã eu queria agradecer ao pastor Luciano e toda a equipe Pibara, essa igreja que eu tive a oportunidade de vir aqui numa conferência do Igrejas com Propósito, ainda era lá no antigo templo, antes de estar aqui, e depois, em um outro momento, eu vim aqui no processo de construção. Você achou aí? Amém? Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos.
a fim de pastorearem sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como de dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a mensagem, eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe uma herança junto com todos que Ele separou para si. Jamais cobice a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalham para promover as minhas necessidades e as que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, e com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais os veriam. Então eles acompanharam até o navio. Sabe, você sabe muito bem, como o Zé Bruno disse, bom pregar para pastor, que você não precisa ficar explicando muito bem o texto. Você já sabe o texto, você já pregou sobre esse texto. Mas Paulo, ele está aqui nesse momento falando para os anciãos de Éfeso. Éfeso era uma igreja que foi fruto de uma viagem. Atos capítulo 18, 19, vai narrar essa história para nós. E Paulo, ele dá uma advertência acerca daquilo que deve guardar o nosso coração, contra a ambição, e um desafio de se manter vigilante contra as heresias, contra aqueles que talvez iriam entrar na igreja e corromper a igreja. Sabe, essa advertência foi uma oportuna tentativa de precaver aquilo que já estava acontecendo em Gálatas e em Corinto. Paulo aqui, ele coloca para os efésios, e principalmente para aqueles que cuidavam da igreja, o cuidado que eles deveriam ter sobre a liderança, sobre o ato de liderar. Sabe, falsos mestres, eles sempre entram, infectam a igreja, e isso faz parte da história da igreja, não há como você esquecer disso. Durante todo o processo de existência da igreja, sempre houve isso. Por isso, nós, quanto líderes, precisamos estar atentos à saúde da igreja. Para isso, eu quero então tirar algumas lições desse texto. Lições que não quero tirar do contexto, para servir de pretexto, para que eu fale algo que é da minha conveniência, mas eu quero usar o texto no contexto, para que nós juntos possamos aplicar a nossa realidade. A primeira coisa que eu entendo no versículo 28, Paulo, ele dá uma instrução: cuide de si mesmo e do rebanho. A primeira coisa que líderes precisam entender, líderes forjados para o tempo do fim, é que líderes nesse tempo do fim precisam cuidar de si, cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua casa, cuidar das suas finanças. Você precisa, como líder, estabelecer um padrão de saúde, de cuidado. Não basta você cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar de si mesmo. Você não pode dar a sua vida pelas pessoas e perder a sua própria vida. Você precisa manter um cuidado de si, e não só isso, queridão. Você precisa cuidar de si, mas também cuidar fielmente do rebanho que Deus confiou em suas mãos. Como um pastor cuida bem das suas ovelhas, esse é o texto aqui que fica claro. Você precisa cuidar do rebanho. E cuidar do rebanho tem aspectos que eu poderia dizer 3 coisas. Quando eu falo do cuidado do rebanho, eu posso me referir a você em 3 aspectos. Você precisa cuidar do rebanho no aspecto de liderança. Tudo começa por você. Você é o líder. Você é a pessoa que Cristo colocou na igreja. Você é o anjo, conforme João diz à igreja do Apocalipse. Você é o anjo. Então você precisa estabelecer um padrão de liderança.
Então você precisa cuidar do rebanho como líder. Você precisa ser um líder que venha liderar por exemplo. Mas existe um segundo aspecto que diz também sobre cuidar do rebanho. Você precisa entender que você precisa supervisionar isso. Você não é só o líder que leva as pessoas a fazerem, mas você deve levar as pessoas a cumprirem o propósito pelo qual Deus a designou. O líder não é aquele que faz sozinho. Um líder que não tem seguidor não é líder. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Se você olha para trás e você não vê ninguém te seguindo, rapaz, você não é líder. Primeiro aspecto que deve cuidar do rebanho, você deve aplicar é primeiro liderança, segundo supervisão, mas também você precisa entender que você como líder, você é o pastor. Essa é a ideia do cuidado aqui, o líder, supervisor e o pastor. Pastor pastoreia. Pastor cuida. Em 1 Timóteo 4,16, o texto diz assim, Paulo diz a Timóteo, fique atento ao modo de viver e aos seus ensinamentos, permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que ouvem. Ei, permanece fiel, querido líder, permaneça fiel, pastor, permaneça fiel, não mude, não altere, não atualize aquilo que Cristo confiou a você, permaneça fiel à palavra, permaneça fiel à visão, e visão é o quadro do futuro que gera em você paixão. Líderes precisam entender isso, você precisa ser fiel à visão que Deus te deu. Muito mais do que um programa, muito mais do que uma receita, muito mais do que uma estratégia, muito mais do que um método, é a fidelidade. Versículo 29. Paulo vai falar que os líderes forjados para o tempo do fim precisarão estar atentos, porque ele fala, surgirão falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. No tempo em que a gente vive, da pós-modernidade, nunca se viu na história da igreja tanta heresia, tanto ensino equivocado. O pensamento pós-moderno, ele se constitui em 3 grandes verdades. O hedonismo é o prazer acima de tudo. Eu não quero saber da verdade, eu quero saber se isso vai me dar prazer. Eu não quero saber se isso é teologicamente correto. Eu quero ser feliz antes de mais nada. É o prazer acima de tudo. É isso que caracteriza o tempo que a gente vive. A segunda coisa que marca a pós-modernidade é a materialidade. É aquilo que, quanto mais eu tenho, quanto mais eu possuo, quanto mais eu mostro para as pessoas, supostamente mais abençoado eu seria. Uma terceira característica do pensamento pós-moderno é, isso vai me servir para quê? E aí é interessante que a gente já não vive na base do conhecimento, a gente vive agora naquilo que é pós-verdade. As fake news. Eu sou de um tempo que mentira não precisava ser combatida, porque ela por si só acabava. Agora a gente precisa de um lugar, de um site, que checa para a gente o que é verdade e o que é mentira. Sabe, querido, surgirão falsos mestres, gente com discurso legal, gente com uma boa oratória, mas que é vazio, superficial, relativista, pragmático. Paulo está dizendo assim, olha, fique atento à sã doutrina, fique atento àquilo, que você precisa entender, Timóteo, que é algo extremamente importante. E aí Jesus, no capítulo 7, versículo 15, vai falar assim, tome cuidado com o falso profeta que vem disfarçado de ovelha, mas que na verdade são lobos.
líderes forjados para o tempo do fim precisarão ter discernimento. Discernimento. Capacidade de perceber, conhecer. Não basta só fazer, querido. É necessário entender, compreender. Então, no versículo 28, Paulo está falando do cuidado com si mesmo e cuidado com o rebanho. No versículo 29, ele fala assim: fique atento com falsos líderes ou falsos mestres. Líderes forjados para o tempo do fim precisarão entender que haverá uma distorção da verdade. Versículo 30 diz isso: distorcerão a verdade. Sabe, Paulo, ele alerta aos anciãos que nesse tempo que a gente vive, irmão, parece que nós estamos ouvindo Paulo falar para nós hoje. Se hoje, talvez nessa conferência, alguém pegasse o microfone e pregasse, Paulo talvez iria reproduzir as mesmas palavras aqui para nós. Nós, enquanto líderes, precisamos estar atentos, porque o nosso coração dificilmente irá distinguir a capacidade que as pessoas têm. Por isso precisamos guardar o nosso coração, para que nós não venhamos ir para as mentiras. Porque nem tudo que diz promover a paz nos leva à eternidade, nem tudo que nos dá felicidade é eterno. As pessoas nas nossas igrejas, elas querem soluções práticas, elas querem respostas rápidas. Sabe, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade para nós. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade para nós, para que a gente possa combater as mentiras. Líderes forjados para o tempo do fim precisam ser líderes cheios do Espírito Santo, para que quando chegarem as distorções, as mentiras, nós possamos as combater. No versículo 31, Paulo diz: vigiem. Ele passou tempo, ele investiu um tempo com eles. Líderes forjados para o tempo do fim precisam investir tempo. Ei, você quer ser um líder que passe pelo processo, né, de mostrar para as pessoas a real importância? Você quer ser um líder que esteja preparado para o fim? Invista tempo na sua liderança. Invista tempo em pessoas. E aí eu aproveito isso para dizer que discipulado não é programa, discipulado não é revistinha, discipulado não é uma coisa que a gente vai e aí a gente escuta em algum lugar e volta para a nossa igreja e pega 12 livros e faz 12 livros. Agora na minha igreja tem um programa de discipulado. Não, discipulado é muito mais do que isso. Discipulado é vida na vida. Discipulado é imprimir o caráter de Cristo em alguém. Discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde o discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus Cristo a reproduzir-se. Nós precisamos saber, irmãos, o que de fato é discipulado. Eu sei que tem muitas distorções sobre discipulado. Discipulado não é manipulação, discipulado não é extorsão, discipulado não é, sabe, colocar as pessoas numa suposta paternidade espiritual. Não, discipulado é dar propósito e destino para as pessoas. Discipulado é você ser chão para que uma outra geração pise sobre a sua cabeça. Você sabia que, você sabe disso, né? No mundo nós somos 7 milhões de igrejas. 7 milhões de igrejas. Desses 7 milhões de igrejas, 4 milhões estão estagnadas. 2 milhões estão morrendo. E apenas 1 milhão de igrejas estão em crescimento.
Na Inglaterra, berço do protestantismo, berço do avivamento com John Wesley e tantos outros pregadores, apenas 4% da população inglesa vai à igreja. Na França, 50% da população francesa não acredita em Deus. Nos Estados Unidos, templos estão sendo fechados, igrejas americanas são vendidas para igrejas brasileiras. Qual é a marca desse processo que eu estou falando? É a falta de continuidade, é a falta de discipulado. Pastor, invista tempo em pessoas. Prédio não é igreja. Ministério de louvor não é igreja. Cadeira não é igreja. Luz preta, luzes coloridas não fazem igreja. Igreja é comunidade de fé. Igreja é o lugar de pecadores redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Igreja é lugar de esperança. Igreja é lugar de transformação. E é impossível, aonde estiver uma igreja, não haja transformação. Quando eu assumi a igreja do Coroado, em 2013, nós éramos 71 membros. E uma das primeiras pregações que eu fiz, lá no início, eu falei que Deus estava colocando no meu coração um forte desejo de ver os bares sendo fechados, os prostíbulos sendo fechados, as bocas de fumo sendo fechadas. E enquanto eu estava pregando sobre isso, tinha uma pessoa no auditório da igreja, que ele tinha um bar. Ele virou para a esposa dele e falou assim: eu quebrei agora, o pastor me faliu. Passado um ano, esse irmão entregou a vida para Jesus. Hoje, 2021, esse querido irmão, ele é um coordenador de células. Ele cuida praticamente de 12 células da nossa igreja. Aquele que era um dono de bar, hoje, ele coordena, supervisiona uma rede, um setor de células. Sabe, querido, o evangelho que não tem poder não é evangelho. Se a sua igreja, ela não sinaliza na maior intensidade possível o reino de Deus, alguma coisa está errada. Você sabia que o estado do Espírito Santo é o segundo estado mais evangélico do Brasil? O estado do Espírito Santo, ele ultrapassa Minas, Rio e São Paulo em percentual de evangélicos. Mas o estado do Espírito Santo é um dos estados, há um tempo atrás, considerado um dos estados mais perigosos. Em um dos governos do Paulo Artung, o Espírito Santo quase foi denunciado às organizações mundiais, a ONU, né? Quase houve uma intervenção. Os presídios estavam sucateados. A população carcerária do Espírito Santo é uma das maiores do Brasil. A cada 5 minutos, uma mulher agredida num município da Serra. Numa perspectiva de saída de 5 jovens, 4 morrem, negros, pobres e da periferia. Aí a minha pergunta para você é: que evangelho é esse? Que igreja é essa? Se nós de fato não estivéssemos fazendo exercício de casa, se nós de fato tivéssemos discipulado ou estarmos discipulando, talvez a realidade do Espírito Santo seria outra. Invista tempo. Líderes forjados para o tempo do fim são líderes que gastam tempo naquilo que é verdadeiramente eficaz. Versículo 32. Líderes que são forjados para o tempo do fim, eles pregam a mensagem da graça. Sabe, a Bíblia ela é uma fonte de crescimento espiritual para todos nós. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa ver a igreja como uma coluna, um baluarte da verdade.
A igreja é a luz que carrega a mensagem de Jesus. A igreja, como diz Bill Hybels, nada se compara à igreja. A igreja é a esperança para a cruz, a igreja é a esperança para o estado do Rio, a igreja é a esperança para a Bahia, a igreja é a esperança para o Brasil e o mundo. Tira a igreja e nós estaríamos perdidos. Tira a sua igreja e o seu bairro onde você está inserido estaria perdido. A mensagem que nós devemos pregar não é outra a não ser a graça de Deus, e graça é favor imerecido. Todos nós não merecíamos, mas pela misericórdia e pelo favor imerecido, nós temos essa mensagem. Eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para transformar, para libertar, para curar, para restaurar. Aquele que estava preso será liberto, aquele que estava quebrado será restaurado, aquele que está perdido será encontrado. Por quê? Porque a mensagem da graça, ela é algo impactante. Nada pode parar essa mensagem da graça. Atos capítulo 2, diz que a igreja, e esse texto todos nós sabemos, diz que a igreja estava ali perseverando, e talvez, abre parênteses, é uma das coisas que faltam para muitos líderes, é perseverança. O cara começa, não, hoje eu vou ser célula, aí ele começa a ter dificuldade na formação de célula. Amanhã eu vou passar para a rede ministerial, aí ele para, estou tendo dificuldade para a rede ministerial, eu vou agora entrar no modelo do grupos familiares, aí ele vai para o grupos familiares, eu estou tendo dificuldade para grupos familiares, vou plantar bananeira, ele vai plantar bananeira. Perseverança. Perseverança é o ato de não desistir, é o ato de suportar, é o ato de permanecer. E aí nesse mesmo texto diz que no versículo 47, e o Senhor, e a igreja tendo a simpatia do povo, e o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja que tem a mensagem da graça, ela é simpática e não antipática. Uma igreja que tem a mensagem da graça, ela atrai e não retrai. Uma igreja que tem a mensagem da graça, ela chama a atenção e não espanta. Uma igreja que tem a mensagem da graça, ela se torna irresistível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A igreja precisa ser o lugar em que a verdade seja exaltada. E a verdade não é conhecimento de fato, a verdade não é uma teoria filosófica, a verdade para nós é uma pessoa. Jesus é a verdade. E quando as pessoas conhecem essa verdade, todo vazio é preenchido. Jesus precisa ser o alvo do líder forjado para o tempo do fim. Mas no versículo 33, Paulo vai falar algo para aqueles que desejam ser líderes e líderes forjados para o tempo do fim. Ele diz assim: jamais cobice a prata, o ouro e as roupas. Sabe por que tem líder que não promove diferença? É porque ele está mais preocupado na grama do outro do que na sua própria grama. Vou trocar em outras palavras para a gente entender. Tem líder que está mais preocupado com a igreja do outro do que na sua. Menino, a igreja dele é preta agora, vamos pintar de preto também. Lá botaram não sei o quê. E aí nós fazemos sem no mínimo entender por que fazemos. Aí o cara chega, vem numa conferência, ele é impactado. Aí ele chega no domingo de manhã na igreja dele agora e falava assim para o administrador: amanhã pode pintar a igreja de preto. O mais novo tem 63 anos. O mais novo membro dele tem 63 anos. Ele passou a vida dele toda vendo que a igreja era lugar branco, que a flor era de verdade, não artificial,
que a mesa da ceia tinha que ficar no meio. E aí depois depois que você vem numa conferência, você chega na igreja, mete o pé na porta e fala: agora vai ser assim. 6 meses depois, você está assim: estou procurando um ministério. Se tiver um processo, sou batista, tá bom? Se tiver uma igreja você não quer ter trabalho, vai ser qualquer outra coisa, menos pastor. Pastor é um exercício desgastante. Pastor é viver com a ingratidão. Pastor é viver o sabor da traição. Não da sua esposa, assim espero. Mas aqueles que você investe. Pastor é aquele que deveria dormir tarde e muitas vezes acordar cedo. Pastor é aquele que vai para o culto de oração mesmo quando não tem ninguém nas cadeiras. E não cai na tentação de falar assim: eu vou acabar com o culto de oração porque não está dando ninguém. É para você estar lá porque Jesus está tratando você mesmo. É para você orar. Porque as pessoas que estiverem para estar lá, Deus vai enviar no tempo certo. Mas primeiro, você vai ser aquele que vai primeiro aprender a orar. O grande dilema do ministério pastoral é que às vezes a gente quer levar pessoas para caminhos que a gente nunca foi. Exemplo, a gente quer falar de discipulado, mas a gente nunca foi discipulado. Aí a gente chega na igreja também no domingo de manhã, mete o pé na porta, plá! A partir de agora todo mundo tem que ser discipulado. Aí alguém, muito para frente, vira assim para o pastor e fala assim: pastor, quem te discipula?
o Espírito Santo, Jesus. Caramba, você é top, velho. Você não caminha com ninguém. Não tem ninguém para ser o Jétro na sua vida e falar assim: ei, o que você está fazendo? A sua intenção é boa, mas você vai morrer. Não, pastor, eu fui discipulado no seminário. Se o seminário fez isso para você, que bom. Mas discipulado não é um programa de 4 anos. Discipulado é para toda a vida. O problema nosso é esse, irmãos. Eu ajudo alguns pastores a entenderem a visão celular, trabalhar com células. E aí só quero dizer o seguinte aqui para você: célula não é modismo. Até porque se a gente está aqui nessa conferência, a gente está atrás de ouvir e se inspirar em algo. A gente está atrás de um princípio. Célula para mim não é modismo. Célula para mim é um resgate da igreja do Novo Testamento. Atos capítulo 2, e não só Atos capítulo 2, mas todo o texto. A igreja deixou de estar na casa depois do século 3, que Constantino instituiu 3 coisas: domingo, clero e templo. Mas o lugar da igreja sempre deveria ser as casas. E aí muito pastor chega até lá em Guarapari e fala assim: pastor, eu quero transicionar para a visão celular. Eu falo: top! A primeira coisa que tem que acontecer é transicionar sua mente. Porque nada vai mudar na sua igreja se a sua visão não mudar. E aí eu falo bem assim: então vamos lá. Vamos começar então a fazer um processo. Você tem que ler livro. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que reunir a sua liderança e ir para o monte. Isso não é coisa de pentecostal não, tá, irmãos? Você tem que buscar Deus. Você tem que investir bastante tempo numa visão, numa construção de visão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí o cara começa até bem. Aí daqui a pouco ele começa assim: mas pastor, não tem como a gente acelerar não, porque a minha igreja é uma galera madura. Aí eu falo: não dá certo, irmão. Aí: não, pastor, confia em mim. Aí você vê que o irmão, ele não está interessado em respeitar processos, etapas. Ele está mais preocupado com resultados. Ele está em busca da varinha mágica. Plim, plim. A notícia que eu tenho para te dar é que não existe varinha mágica. Existe trabalho, dedicação, renúncia. Pastor, mas eu estou investindo a minha vida toda e a minha igreja não passa de 100 pessoas. Você não tem que ter problema nenhum com o número. Você tem problema com o número? Eu não tenho. Número não deve servir de numerolatria e nem numerofobia para a gente. Deus nunca teve problemas com números. Se ele tivesse, na Bíblia não teria um livro chamado Números. Números é o que traz referência para nós. Quando você vai fazer exame de sangue, o que volta para você? É o seu sangue dentro de um tubinho? Ou é uma tabela dizendo os percentuais? Diabetes está alto, tem que emagrecer, caminhar, parar de comer picanha, tomar Coca-Cola. Aquele almoço de domingo pode melhorar um pouquinho, comer alface. Quando a gente pega o nosso exame lá, a gente vai ver o quê? Números. Deixa eu te falar uma coisa, queridão. Só tem problema com números quem é vaidoso. Porque número demonstra as referências, ou da saúde, ou a falta dela. Não tem problema nenhum a sua igreja ter 100 membros, 80, 30.
Problema terá se você passar a vida inteira se agarrando, dizendo assim: não tem problema nenhum a minha igreja ter 30 membros. Porque o último que ficar é que vai apagar a luz. Todo o organismo saudável cresce naturalmente, sem anabolizantes, só com exercício natural. Paulo está dizendo então no versículo 34 e 35 que a gente precisa de um trabalho árduo. Para quê? Para ajudar os necessitados. Todo o movimento celular, a ruína do movimento celular, e aí eu estou falando de modo geral, todo movimento celular, todo movimento que se baseia em pequeno grupo, ele fracassa quando ele vira um sistema de vanglória e de poder. Quando Deus te dá, promove qualquer forma de crescimento, esse crescimento não é para dentro, tem que ser um crescimento para fora. É para necessitar quem precisa. Então, nós precisamos entender que quando você trabalha, resultado virá. E quando o resultado vir, o que você vai fazer? Aumentar o meu salário. Comprar uma casa de frente para a praia, lá na aldeia da praia em Guarapari. Se for justo, tudo bem. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que o seu crescimento, o crescimento da sua igreja, é para abençoar ainda mais pessoas. Louvado seja Deus pela Pibara, ela cresceu. E por causa do crescimento dela, ela está abençoando pastores. Você está entendendo o que eu estou falando? Todo crescimento, ele tem que ser uma bênção na vida de alguém. Todo crescimento deve gerar resultados na vida de alguém. A bênção maior é em dar do que receber. Então, quando uma igreja, ela entende essa dinâmica, ela vai ser uma igreja que vai abençoar a cidade. Quando essa igreja, ela trabalha arduamente, ela vai crescer. E quando ela crescer, a responsabilidade dela, cada vez maior, é de acolher maior, atender maior a cidade. Caminho para o fim. 3 coisas ainda que eu quero falar. Líderes forjados para o tempo do fim são homens e mulheres que têm uma vida de oração. Diz o texto que Paulo ajoelhou-se e orou. A oração não é o fim. A oração é o começo de todas as coisas. Todo o movimento avivalista foi precedido por um movimento de oração. Todo o movimento de crescimento espiritual aconteceu por causa da oração. Po Yang-Shu, um dos pastores das maiores igrejas do mundo, que faleceu esse ano. A igreja dele foi conhecida por ser a maior igreja do mundo, mas o que marcava aquela igreja era a vida de oração. A gente precisa reverter a nossa agenda e separar mais tempo para a oração. Segundo princípio, para finalizar, dos 3 que eu falei, líderes forjados para o tempo do fim, eles formam uma comunidade relacional. É uma comunidade conhecida pelo abraço, pelo afeto, pelo beijo. É uma comunidade onde as pessoas são iguais. Toda liderança que produz bons resultados é um líder que vai entender que ele precisa investir no relacionamento. Pessoas cuidadas, pessoas realizadas, pessoas saradas irão produzir resultados satisfatórios. Sua igreja é uma comunidade relacional. Líderes forjados para o tempo do fim irão investir numa comunidade relacional. Por último, versículo 38. O líder forjado para o tempo do fim, ele marcará as pessoas, e quando ele vai, ele deixa saudade. As pessoas ficam tristes. No versículo 38 diz que os anciãos de Éfeso ficaram tristes porque Paulo estava indo. Eles entristeceram.
Posso fazer uma perguntinha aqui para você? De boa? Vai ficar bravo comigo não? Posso? Se no domingo de manhã você chega lá na sua igreja e fala assim: irmãos, eu estou indo embora. É fogatório? Ou é choro? Hein? Graças a Deus, o pastor. Por questões éticas eu não posso falar um negócio aqui, mas eu fui pregar numa igreja que está sem pastor. A igreja está com 25 pessoas. De 150, hoje ela tem 25 pessoas. E aí no domingo de manhã eu falei isso para a minha igreja, e a gente levou a equipe de louvor, fomos com um grupo lá. E aí eu preguei, e aí quando eu preguei, eu fui numa irmã que ela faz parte como membro fundadora da igreja, e eu abracei ela, falei: que bom te ver, irmã. E ela falou assim: que bom, pastor, que você está aqui. Eu falei: a irmã está bem? Aí ela falou assim: graças a Deus agora eu estou bem. Eu não entendi. E aí eu continuei, aí eu encontrei com ela de novo, falei: obrigado, um beijo, tchau, estou indo embora. Ela assim: pastor, por favor, volta mais vezes, porque aquele matador de igreja foi embora da nossa igreja, e agora a gente precisa de alguém que traga a vida de novo. Irmão, desculpa, eu vou fazer aqui agora, tá bom? Mas coloca a mão nas minhas palavras, por favor. Quando você for embora, as pessoas vão chamar você de matador de igreja, ou aquele que dá vida para a igreja. Não, os que saíram não concordaram com a visão, os que saíram não eram meu. Aí ficou você e sua esposa. É porque a visão estava certa então, né? Ela não foi embora porque ela é sua esposa. Porque se ela pudesse, ela ia para outra igreja. Cuidado com isso, irmão. Líderes forjados para o tempo do fim são líderes que vão marcar positivamente a vida das pessoas. Cara, por favor, volta. A gente tem saudade daquele tempo. A minha oração nessa manhã é que o Senhor te batize com o Espírito Santo dele, para que você venha amar cada vez mais a igreja do Senhor. Não para casar com ela, mas para aperfeiçoá-la para o encontro com o noivo. A minha oração nessa manhã é que você tenha um batismo de amor, um batismo de lágrimas, um batismo mesmo de consciência de que você foi colocado nessa igreja para ser um agente de vida, um homem de oração, um homem que trabalha arduamente, e você verá o fruto do seu trabalho. Creia nisso. Eu não sei como você chegou aqui para essa conferência, e eu sei que você não veio atrás de fórmulas, de receitas, mas eu sei que você veio aqui estimulado. Eu sei que você veio aqui para ser depositado em você, investido em você. Eu sei que aqui a Epibara está querendo oferecer para você o melhor, para que quando você volte na sua igreja, você volte cheio de esperança. Mas eu queria orar por você. Não que eu seja melhor do que você, mas eu queria orar para que você se mantenha fiel ao chamado que Deus te deu. Que você se coloque como alguém disposto a realmente realizar a missão de Deus para a igreja local. Será que nessa manhã alguém entendeu isso e gostaria dessa oração? Eu não sei se eu posso fazer isso, pastor. Posso? Se você entendeu isso e você gostaria de uma oração, líderes forjados para o tempo do fim são pessoas que buscam a resposta em Deus, e não em métodos, e não em receitas. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você, por favor. Pode vir, por gentileza, em nome de Jesus. Querido, esse momento é um momento muito sério, muito sério. Sabe, eu convivo diariamente com pastores que se cobram, que se culpam, pastores que estão esgotados, pastores que estão cansados, pastores que estão quase perdendo a família,
Mas deixa eu te falar uma coisa: quando a gente está sendo forjado por Deus, dói mesmo, é um processo. Mas você não está sozinho nesse processo. Se você olhar para o lado, você vai ver alguém igual a você, passando pelo mesmo processo que você, sentindo talvez aflições e angústias maiores que a sua. Então você não está sozinho. Nós estamos juntos nesse processo. Deus está forjando em nós o seu caráter. Deus está preparando em nós aquilo que Ele deseja efetuar na igreja dEle. E nós temos o privilégio de cooperar com Ele nessa grande missão. Você que está sentado, por favor, você pode se colocar de pé e levantar suas mãos e começar a abençoar cada pastor que está aqui na frente. Se você é a ovelha dele, se você é a ovelha desse pastor, você pode sair do seu lugar e ficar aqui do lado dele e falar assim: pastor, eu quero estar contigo. Nós seremos forjados para esse processo. Pastor, eu estou contigo. Eu estou contigo. Por mais que alguém ainda não esteja, eu estou aqui, pastor. Eu estou aqui. Eu vim com o senhor nessa conferência porque eu acredito naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu acredito naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, eu estou aqui com você para dizer o seguinte: olha, nós iremos ser forjados. Se é 100, se é 150, se é 200, se é 300, se é 1000, 1 milhão, não importa, pastor. Mas nós iremos cumprir a missão que o Senhor confiou a nós. Oh Jesus, nós amamos o Senhor. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o cabeça da igreja, o fundamento da igreja é o Senhor. A tua palavra fala que as portas do inferno, ela não irá resistir, a porta do inferno irá cair, e a igreja do Senhor irá prevalecer. O que eu peço nessa manhã é que o Senhor abençoe e visite cada anjo do Senhor, homens, mulheres, líderes que têm dado a vida por amor ao Senhor. Ah, Deus, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada vida, e que cada um deles, nessa manhã, venha receber o renovo, que venha dar um salto em direção ao propósito eterno do Senhor. Por favor, Jesus, por favor, e que eles saiam daqui com o coração cheio de esperança, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?